em nome dos colegas jornalistas. A primeira pergunta do Marcos Coelho, repórter da Rádio Tupi. Perguntou o seguinte: como que vocês se sentem treinando há tanto tempo, mesmo sem saber quando teremos jogos, tendo em vista que nem na pré-temporada a espera é tão grande para a disputa das partidas? Boa tarde a todos, né? Depois de um certo tempo aí estando de volta. A gente sabe que é um momento diferente, né? Mesmo a gente não sabendo quando vai ser os jogos, né? A gente vem se preparando para quando tiver uma data, a gente estar pronto e poder voltar em alto nível. Segunda pergunta é da Raíza Simplício, do Gol Brasil. Ela pergunta o seguinte: o Flamengo tem se movimentado nos bastidores pela volta do futebol há um tempo. Como foi o papo entre vocês, jogadores, e a diretoria sobre isso? Vocês já se sentem prontos para voltar? Eu acho que o Flamengo vem se preparando, né? Vem discutindo sobre uma volta mais para frente. Primeiro era se organizar, né? Para poder treinar, poder se preparar, que é o mais importante. Acredito que quando voltar vai ser corrido, então temos que estar pronto. E a gente sempre conversa, né? A gente que mais quer poder voltar a jogar, mas sabe que tem o tempo certo e, como eu falei, vamos nos preparar aí para estar pronto quando tiver a hora certa. Tanto quanto você imagina que o chamado novo normal, pós-pandemia, vai afetar a dinâmica do jogo em si? Sem torcida, provavelmente por muito tempo, 5 substituições em vez de 3, partidas com intervalo muito menor entre elas, por exemplo, para cumprir o calendário. Acredito que vamos ter que nos adaptar, né, nessa nova maneira que vai ser. A gente já está reparando que as equipes que jogam em casa não estão tendo tanta vantagem, né, como tinha antes, quando a torcida ajudava ali. Então, já temos que ir pensando nisso, nos preparando, principalmente o psicológico, né, para saber que vai ser ali um novo momento sem torcida, então tem que estar atento e a gente tem certeza que vai estar preparado na hora que voltar. No início da pandemia, o Flamengo deu uma estrutura aos jogadores, enviando aparelhos de academia e fazendo monitoramento dos treinos por um aplicativo. Esse cuidado que o clube teve em tentar manter a forma física de vocês ajudou na volta aos treinos, e se vocês sentiram muito impacto nessa volta? A gente sentiu um pouco, né, porque ficamos 2 meses, né, praticamente em casa, e mudou um pouco a rotina de treino, mas com essa ajuda, né, do Flamengo em disponibilizar parte da academia, bicicleta, para a gente poder treinar em casa, deu uma boa base para todos voltarem muito bem e continuar a preparação, né, para quando tiver liberado os jogos, a gente está pronto. Monique Danello, do Esporte Interativo. O Mister confirmou a renovação de contrato semana passada. Era uma notícia que vocês também esperavam muito. Como vocês ficaram sabendo da renovação? E como foi a conversa dele com o grupo no treino no dia seguinte, que ele anunciou que ficaria? No dia que a gente soube, né, que ele já tinha renovado, a gente entregou uma camisa para ele com 2021, ele: que é isso? Aí a gente acabou mostrando: repara bem, mister. Ele olhou até 2021 na camisa, ele: agora sim, agora assinei. E a gente cobrava ele diariamente, porque a gente queria, né, muito que ele ficasse. Ele nos deu uma maneira de jogar, todo mundo se sente muito bem com como ele instrui nosso time. E parabéns aí para a diretoria, parabéns ao mister, e vamos que vamos, temos mais um ano aí com o nosso mister. Pergunta do repórter Renan Moura, da Rádio Globo. A Saferj apoiou a volta do futebol, mas fez um pedido para a Ferj exigir dos clubes a comprovação do pagamento integral dos salários ao fim do Carioca, sob pena de perda de pontos. É uma decisão sensata, já que a volta do futebol era um anseio de muitos atletas, principalmente daqueles de clubes de menor investimento, por uma questão de necessidade financeira? Todo mundo, acho que tem o direito de receber em dia, né? A gente sabe a dificuldade que é, principalmente os times de menores expressão, né? De poder ter um calendário maior, de poder se manter. E acredito que quanto mais salários em dias, os atletas vão se preparar bem, vai estar com a cabeça focada e o futebol só tem a ganhar.
Pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Everton, você declarou que gostou da série The Last Dance sobre o Chicago Bulls de Michael Jordan. Que aprendizado você consegue levar para a sua carreira, para o elenco do Flamengo? Eu acho que até o Mister, né, chegou a comentar com a gente. A gente vê esses caras que são ícones, né? São exemplos, como gostam de treinar, como procura excelência, procura estar melhorando. E isso, para quem quer buscar o topo, né? Quem quer buscar ser campeão, temos que usar esses exemplos para a gente estar melhorando. E o Michael Jordan deu um excelente exemplo ali para todos. Só não pode querer mudar de esporte, hein, Everton? E nem dá, né? Pela altura, não tem como. Boa. O Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Everton, queria que você falasse um pouco desse um ano com o Flamengo. Everton, queria que você falasse um pouco desse um ano que o Rafinha completa no Flamengo. Da importância dele desde a sua chegada e da manutenção desse grupo até o Mundial de 24 clubes que o Flamengo está garantido. Acho que cada um que chegou, né, tem a sua contribuição. O Rafinha é um cara vencedor, é um líder, né? Tem uma bagagem muito grande e fora a qualidade, né, que ele tem dentro de campo, que ajuda muito a nossa equipe, qualidade, a raça que ele tem, isso nos motiva. E ele já é um cara experiente, então, e sempre treinando bem, sempre querendo mais. Isso motiva a todos nós, a nossa equipe, e tem que dar os parabéns aí por esse um ano de muitas conquistas e que venham mais conquistas pela frente. Pergunta do Felipe Schmidt, do Globoesporte.com. Everton, como capitão, qual foi a sua participação na negociação com a diretoria para a redução dos salários e no retorno às atividades? Como você recebeu e avaliou a redução salarial também dos funcionários? Na hora que o Flamengo nos chamou, né, a gente sempre nos deixamos à disposição e na reunião, né, por celular que tiveram, foram reuniões rápidas. A gente até perguntou, né, sobre os funcionários, mas eles falaram, isso é de cima, coisas que acontecem para gerenciar o Flamengo, e a gente já estava à disposição até antes do corte, mas o Flamengo achou melhor esperar um pouco, e quando viram que precisava desse corte, a nossa equipe foi muito coesa. Na hora que a gente mandava, a gente discutia, né, com a diretoria, passava para o grupo toda hora pode ir, concordo, e era 100% de aceitação. Isso foi muito rápido, essa conversa, não durou uma semana, por causa não poder ser presencial. Aí bate um contrato aqui, vai lá, mas a gente procurou ser o mais rápido possível para ajudar o Flamengo, que tanto nos ajuda. Hoje em seu Instagram você tem disponibilizado lives de combate ao racismo. Ele gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e o quanto isso tem atrapalhado a sociedade de um modo geral. Cara, eu tenho aprendido muito, né, com o meu amigo William. Nesse momento, acredito que depois que aconteceu aquela tragédia, né, com Floyd, todo o movimento se voltou para ser falado sobre o racismo. E no Brasil, pelo que eu tenho aprendido, pelo que eu tenho procurado saber, né, temos muito, né, o racismo, principalmente velado. A gente acaba tendo movimentos que procuram combater, e tem que ser dado voz, né, para eles poder falar o que eles sentem, o que eles vivem. E eu procuro estar mais próximo agora, aprendendo sobre isso, até para que nas próximas, para o meu filho, meus netos, possam viver menos isso e a gente caminhar para uma sociedade não racista, né? E uma sociedade também mais justa, e que todos tenham voz. Repetir aqui a pergunta do Vender Casagrande, do jornal O Dia. Você, Diego Alves e Diego Ribas formam a trinca de capitães do Flamengo. Coincidentemente, os dois companheiros têm contrato com o clube até dezembro. Até que ponto poderia afetar o elenco a saída de um dos dois? E se você já conversou com ele sobre essa extensão de contrato? A gente sempre procura saber, né, sobre nossos companheiros, ainda mais dois que
que têm muita experiência, que agregam muito a nossa equipe, né? Que tem qualidade para se manter há muito tempo aí jogando. Então a gente espera que eles possam ficar. Quanto mais jogadores da qualidade deles, melhor para o Flamengo. Ricardo Lai, Fox Sports, parabéns por apoiar a causa contra o racismo. E qual mensagem você acredita que vai passar aos seus fãs ao entrar em campo, enquanto as mortes por Covid-19 continuam aumentando no país? Eu acredito que a gente tem que seguir, né, o que os nossos governantes estão propondo. A gente sabe que está meio confuso ainda. Uma hora flexibiliza, outra hora trava. Então a gente tem que seguir o que as ordens, né, que vem de cima. E quando tiver, a gente espera muito, né, que possa passar isso logo, possam diminuir as mortes, os casos, que o Estado possa fazer um protocolo ou uma coisa de segurança como o Flamengo faz para nós, que eu acho que é isso que a população mais quer, né, ter segurança, e a gente espera isso também para todos. Mauro Santana, da Onda Mix FM. Até que ponto a estrutura do Flamengo dá vantagem para superar os efeitos da pandemia em relação aos demais clubes? Como eu não entendi direito. Até que ponto a estrutura do Flamengo dá vantagem para superar os efeitos da pandemia em relação aos demais clubes? Eu acredito que o Flamengo tem feito de tudo para a gente ter a segurança de poder trabalhar, né? De poder se preparar, de poder estar seguro de estar aqui no campo, de estar fazendo o nosso trabalho. E a gente espera que os outros, né, os outros clubes também se estruturem. Tem informações, né, que a federação está tentando ajudar as outras equipes, estão dando esse protocolo também para ser seguido. E quando voltar, a gente tem que estar preparado para estar pronto para jogo. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Como você vê seu atual momento na carreira e se a pandemia pode ter atrapalhado de alguma forma sua busca por uma vaga na seleção brasileira? Realmente acho que isso aí acabou atrasando um pouquinho, né, minha volta, né, porque eu fui convocado, teriam jogos, mas eu procuro estar preparado, me preparando, né, melhor novamente, para voltar ainda mais forte, ainda mais pronto para quando tiver uma convocação, se for convocado novamente, fazer o meu melhor. Mas o que eu mais prezo é pelo Flamengo, poder fazer grandes jogos, grandes títulos, aí sim eu vou estar pronto para a seleção. Pergunta do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Everton, como você vê tudo que estão falando sobre o Flamengo, a questão de retornar ou não às atividades, e se o Flamengo pode voltar dessa pandemia ainda mais fortalecido? Não, a gente sabe que, como eu falei, é um momento de dificuldade, né, da sociedade. Estamos vendo muitas famílias, né, sofrendo. A gente, como eu falei, eu espero que possam ter segurança, possam ter uma linha a ser seguida, né, como o Flamengo está fazendo com a gente. E acredito que a gente está se preparando para quando as autoridades liberarem para nós, a gente correr menos risco de lesões, porque o nosso esporte é um esporte de alto nível, estamos sempre no limite, e para jogar no limite tem que estar preparado para não ter grandes consequências. A última pergunta do repórter Bruno Cantarelli, da TV Bandeirantes. A partir da realização de lives com a temática do racismo e tendo em vista atitudes de jogadores da NBA, você é favorável que os jogadores de futebol se posicionem mais publicamente em temas importantes para a sociedade? Acredito que sim, né? A gente tem voz para isso, temos a população que nos vê como exemplo, temos a mídia para ser utilizada, e eu acho que em grandes causas, né? Acredito primeiro que temos que nos preparar, nos conhecer sobre a causa que vamos falar, e aí sim se posicionar, sabendo o que está falando, né? Porque se posicionar só porque
tá em evidência, eu acredito que não seja o caminho. É aprender para poder ter o que falar, ter argumentos, e isso que eu procuro fazer. E espero que não só o futebol, né? Como o futebol, eu acredito que seja o carro-chefe do Brasil, mas outros esportes também possam ter dar esse passo para a melhora da sociedade em geral. Obrigado, Everton. Valeu.